Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o interesse do Cruzeiro em um jogador para o meio de campo, que deve ser uma das prioridades para esse setor, né? Um atleta aqui que atua no futebol brasileiro, porém tem outra opção que, na minha opinião, pode ser uma ótima alternativa, ainda mais para o meio, né, da temporada. Por exemplo, no mês de junho, julho, quando o jogador fica livre no contrato lá no futebol europeu. Não é uma contratação fácil, mas que, como ainda tem uns meses, né, para o Cruzeiro entrar em contato, na minha opinião, pode ser uma alternativa. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 42 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa marca, beleza? Bom, primeiramente quero falar aqui com vocês, né, sobre um nome que foi especulado aqui, ó. Samuel Venâncio trouxe que o Marlon Freitas, né, foi um nome que estava na pauta do Cruzeiro, porém não estão mais, né, por exemplo, na mira da Raposa e tudo mais, além do Marlon Freitas também, do Wellington Silva. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só a respeito dos jogadores. O Marlon Freitas eu acho, sim, uma boa opção. Esse foi o primeiro ano dele no Botafogo e foi o jogador que mais teve atuações, um dos top 3 que mais tiveram atuações no Botafogo na temporada. 63 jogos, 2 gols e 5 assistências, vindo do Atlético Goianiense, onde teve ótimas temporadas, né? Por exemplo, 2022 e também em 2021. Ele tem contrato muito longo com o Botafogo e que com certeza pediria um valor bem alto, né, para a liberação do jogador, que eu não acho que valeria a pena. O Cruzeiro fazer um investimento, por exemplo, ali de 20 milhões de reais, 15 milhões de reais pelo jogador, tem 28 anos de idade, acho que seria muito bom, mas com certeza essa pedida financeira por parte do Botafogo seria bastante alta, né? Então o Cruzeiro segue aí no mercado em busca de um jogador para essa função de volante, né? Um atleta ali no meio de campo central, mas eu ficaria bem surpreso realmente se fosse, por exemplo, a opção, né, no caso do Marlon Freitas, o contratado. Bom, dando sequência aqui então, né, falando dessa boa opção, na minha opinião, é em relação ao volante, o Nandes, né, de 28 anos de idade, que é uruguaio e tem jogado um bom tempo, né, lá no futebol italiano. Vou deixar aqui essa informação lá do portal Cruzeiro 365, falando, né, que ele não vai renovar o seu contrato com o Cagliari lá da Itália, que vai somente até o mês de junho, né, dessa atual temporada. Que até aqui, né, no caso, o Cruzeiro 365 falou, né, que é um jogador de seleção, que gostaria muito de ver ele no Cruzeiro, mas que obviamente não é uma contratação fácil. Seria, na minha opinião, um baita reforço para qualquer time aqui do futebol brasileiro. Ele atua como meio campista central, né, pode jogar de volante ou de lateral direito, mas sempre fez esse papel como o volante mesmo. Tá aí jogando no Cagliari desde 2019, então bons anos, né, quase 5 temporadas na equipe, e ainda assim segue tendo números ok. Por exemplo, nessa atual temporada, 16 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência. Temporada passada também com 37 jogos e 6 passes. Um desempenho razoável então aí do jogador, que é muito mais um volante mesmo de marcação, né? Claramente ali os jogos que ele fazia pelo Boca Juniors, que enfrentou o Cruzeiro inclusive lá em 2018 pelo Boca, que foi o penúltimo ano dele por lá, né? Jogou aí pelo Boca Juniors, um pouco mais de 65 jogos até se mudar para o futebol italiano. Lembrando que ele é revelado no Peñarol do futebol uruguaio e pela seleção já passou por diversas vezes, né? Inclusive jogando a Copa do Mundo de 2018, de 2022 eu não tenho certeza, acabei não pesquisando aqui. Mas assim, é um jogador excelente, tem um valor de mercado de acordo com o site, o Transfer Market, né? Seria algo próximo de 6 milhões de euros, ou seja, 30 milhões de reais. Mas lembrando, como ele está livre de contrato, não teria necessariamente que pagar esse valor para o Cagliari, né? E sim, no caso, para o jogador, né, em relação a luvas e tudo mais. Vou deixar o mapa de movimentação dele aqui para vocês, que dá para ver lá no futebol uruguaio, que ele joga também muito como lateral direito, tá? Nessa atual temporada, por exemplo, ele tem feito mais essa função, porém nos últimos anos jogava como volante mesmo centralizado. É bem interessante, né? Essa versatilidade que ele tem. Parece, por exemplo, com o Lucas Romero. Eu acho que um meio de campo com o Nandes e o Lucas Romero ficaria bem interessante. Nessa atual temporada, na Liga Italiana até aqui, 15 jogos, 13 como titular, 1 gol e 1 assistência. Realmente difícil entender por que ele não vai renovar o seu contrato, né? Mas de qualquer forma é um nome que eu tenho certeza que vai ser especulado aqui no futebol brasileiro. Não acho, por exemplo, que o Cruzeiro tenha condições de oferecer um contrato gigante para ele, mas como ele tem contrato até o meio do ano, se até lá ele não chegar a nenhum acordo, né, com a mesma equipe, quem sabe não possa ser uma alternativa. Deixa aqui embaixo então a sua opinião nos comentários e sobre essa carência, né, do Cruzeiro, né, no caso para esse setor em específico de meio de campo, que com certeza tem sim que chegar mais algumas contratações. Bom, para terminar aqui com vocês, já que eu estou falando de volante, quero atualizar aqui em relação ao volante, né, o Emmanuel Martinez. O portal Cruzeiro 365 trouxe alguns detalhes em relação
essas informações, né, a respeito do atleta. Vou deixar aqui, ó. Conversei agora há pouco com o Euler Araújo, membro do Conselho de Administração do América, sobre a novela envolvendo o Martínez. Ele afirmou que o América nunca teve a intenção de vender o jogador e nunca estipulou um valor exato, né, para negociá-lo. A diretoria alviverde entende que, pelos valores que foram oferecidos não só pelo Cruzeiro, mas também pelo São Paulo, né, que era outro time interessado, não seria possível fazer uma reposição à altura. Ainda de acordo com ele, né, o América Mineiro só aceitaria liberar o jogador argentino por uma proposta irrecusável, com valores muito bons. Ou seja, o América aí pagou em volta de 6 milhões de reais e eu tenho certeza, né, que não iria vendê-lo por um valor inferior. Vocês vão lembrar que até teve aquela especulação que o Cruzeiro ofereceu 15 milhões de reais, essa informação nunca foi confirmada, mas mesmo que chegasse próximo a isso, eu não ficaria surpreso se o América recusasse, né, para tentar a contratação. A grande questão que todo mundo fica assim, né, inclusive o próprio Manuel Martínez, é que o atleta não tem interesse de seguir o América para a Série B. Muito por conta das boas propostas que apareceram do Cruzeiro, do São Paulo, e acaba que o jogador então vai ficar insatisfeito no clube. Enfim, ainda acho que vai aparecer alguma outra proposta do futebol do exterior, por exemplo, até porque o Martínez se destacou bastante, né? Principalmente na parte defensiva nessa última temporada pelo América. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, né, a respeito do jogador? Aceitaria, não aceitaria no Cruzeiro? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, para terminar aqui, ó, tem essa outra opção aqui de zagueiro, que não é que o Cruzeiro procurou ele ou algo nesse sentido, e sim que o pessoal na internet viu, né, o Larcamon, o técnico do Cruzeiro, comentando na publicação desse zagueiro. Ó. Vou até deixar aqui esse tweet lá do Caio Fábio, valeu demais, é ele, onde ele falou o seguinte, ó, bastou o Larcamon elogiar o zagueiro Adonis Frias, né, que é o argentino, em um post no Instagram para a torcida do Leão pedir para o treinador não levar ele para o Cruzeiro, e por sinal o Frias é um grande zagueiro, né, e eu ainda penso que o Cruzeiro precisa de um, até mais do que um terceiro centroavante, né? E eu concordo totalmente com a avaliação aí do Caio, valeu demais. Enfim, ele que, no caso, colocou aí a foto, né? E o Larcamon colocou o seguinte, né? Máquina. E olha que o Larcamon já tinha sido anunciado pelo Cruzeiro e tudo mais, então já era já era técnico do Cruzeiro, né? E dá pra ver na postagem muitos torcedores do Leão falando para ele não trazer ele ao Brasil, né? Não vá levar ele para o Brasil, algo nesse sentido. E os torcedores do Cruzeiro também nos comentários falando para trazer o atleta, que tem realmente uns números interessantes pelo Leão. Ele que é um zagueiro argentino, é jovem também, 25 anos de idade. Não é a posição que o Cruzeiro busca, né? Que é um zagueiro pelo lado esquerdo. Ele joga pelo lado direito, mas não tem problema você jogar com dois zagueiros também destros, né, no time. Não é um grande problema, mas assim como o Pesolano, assim como o Pepa, eu acho que o Larcamon vai preferir ter um zagueiro canhoto no time, né? Joga então nessa função pelo Leão, chegou aí um pouco mais de 1 ano e meio na equipe, nesse período então 45 jogos, 2 gols marcados. Anteriormente a isso ele surgiu muito bem, basicamente no Defensa e Justiça, lá do futebol argentino, com boas participações pelo clube na Sul-Americana. Por exemplo, 2021, 61 jogos, ele jogou muita bola naquele ano. 2022 ficou até a metade da temporada, 35 partidas, quando se mudou para o Leão, né, em agosto de 2022, naquela ocasião, então, pelo que eu vi aqui, ele se transferiu para um valor próximo da casa de $1 milhão, tá? Ele tem contrato com o Leão bem longo, até dezembro de 2027, e o SofaScore coloca ele com um valor bem alto, não concordo muito não, 4 milhões e 700 mil, quase 25 milhões de reais. Tudo bem, né? O futebol mexicano tem muita grana, o Cruzeiro conseguiu contratar jogadores, mas foi uma ótima oportunidade de mercado, porque eles não vendem fácil, não é barato. É igual você for negociar com o Red Bull Bragantino, com o Atlético Paranaense, com o Palmeiras, não vai sair barato. É muito caro realmente e eu não acho que ele sairia por menos de 15 milhões de reais, tá? Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês nessas últimas rodadas do Campeonato Mexicano. Das últimas 20 jogos ele jogou 20, não saiu nem 1 minuto de todos os jogos, média de 93 minutos, né, só para você ter uma ideia. 1 gol marcado nesse período até aqui, joga muito mais pelo lado direito. Acho muito bom, se o Cruzeiro tivesse condições para trazer 2 zagueiros para serem titulares, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, por exemplo, o Luizão e o Frias, excelente. E aí tem no banco ainda, na teoria, né, o Zé Ivaldo e o João Marcelo, que eu acho excelentes. Isso sem considerar o Oliveira, o Neres, né, que eu acho que podem um desses dois deixar o Cruzeiro. E as categorias de base, que eu gosto muito do Juan Santos, realmente. Acho que é um cara que pede espaço, ainda mais no Campeonato Mineiro. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aí no nosso canal. Vou deixar outras sugestões aqui, no caso de vídeos, né, que eu já trouxe relacionados para vocês. Se poder ter uma troca de jogadores entre Cruzeiro e São Paulo, vou deixar aqui na tela. Falo também sobre outras especulações de argentinos aqui no Cruzeiro. Clica lá e confira. E o link da DG Store aqui embaixo na descrição. Não esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, tá? Cruzeiro News 21. Sempre eu tô por lá trazendo as notícias para vocês nas redes sociais, nos stories e no feed. Se você não segue a gente por lá, vai lá também. Cruzeiro News 21, os arrobas estão aqui embaixo. Valeu!